Vamos passar para as outras seleções. Vamos começar pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre grandes favoritos e como a gente falou, né? Eles não venceram a última edição da Copa do Mundo. A convocação deles, para quem não viu, eles terão na posição de armador Jalen Brunson e Tyrese Haliburton, alas armadores Anthony Edwards e Austin Reeves, alas Mikal Bridges, Josh Hart, Brandon Ingram, Cameron Johnson e Paulo Banchero, Bobby Portis, Jaren Jackson Jr. e Walker Kessler. Eles venceram todos os amistosos de preparação. Tiveram um jogo um pouco mais difícil contra a Alemanha, né? Que eles fizeram uma sequência de 19-0 ali no final para vencer o jogo, né? Chegaram a estar perdendo boa parte. Anthony Edwards fez um jogo fantástico, 34 pontos. Mas sensação é que chega um pouco mais coeso o time do que nas últimas competições. Não sei se você vai concordar, porque eles tiveram aquela eliminação precoce na Copa do Mundo, e a gente tem que lembrar que nas Olimpíadas eles abriram perdendo para a França, né? Então não foi um ciclo bem conturbado para os padrões dos Estados Unidos. E parece que o time chega um pouco melhor, agora treinado pelo Steve Kerr, né, head coach do Golden State Warriors. Eles eram treinados no último ciclo pelo Greg Popovich, do San Antonio Spurs. Eu até acho que aquela seleção, em termos de talento individual da última Copa, era melhor. Mas esse time parece encaixar melhor. E a sensação que eu tive é que eles tiveram uma preocupação clara em trazer mais jogadores de tamanho pro garrafão, né? Porque normalmente é o ponto fraco dos Estados Unidos, né? Que sofre um pouco contra o tamanho, porque os times FIBA estão mais acostumados a usarem pivôs pesados, né? NBA hoje em dia é uma posição em extinção, né? Porque você precisa cobrir muito espaço, e nessa os Estados Unidos meio que sentem dificuldade nos jogos FIBA. Agora não, eles têm Bobby Portis, tem o Walker Kessler, tem o Jaren Jackson Jr. Então me parece ser um time mais redondinho, mesmo que não tenha Jaylen Brown, Jason Tatum e Donovan Mitchell, como foi na última Copa do Mundo. Cara, eu tenho a impressão de que é um time que não é tão talentoso quanto o de 2019, mas é um time melhor. Por quê? Porque 2019 foi um catadão de talentos. E agora é um time montado detalhadamente. Não consigo dizer que foram escolhidos... sobrou esses 12, vamos para esses 12. Só tem isso, vamos assim. Não foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. É um time que tem encaixe, né? Tem uma escolha ali dedo a dedo, né? De como encaixar no basquete FIBA, de como encaixar o quinteto titular, de como encaixar os jogadores vindo do banco. Posições 1, 2, 3, 4, 5, o que o basquete FIBA precisa, o que a gente pode propor dentro do jogo da Copa do Mundo de basquete, dentro do jogo do basquete FIBA. É uma coisa pensada a dedo, né? E isso tem muito dedo do Steve Kerr, por exemplo. O Steve Kerr com todo respeito ao Popovich, mas hoje é um técnico pro basquete FIBA em si. Eu acredito que seja um técnico bem mais aberto, né, para conseguir ter essa noção do que está acontecendo e de montar um time como tem feito os Estados Unidos, né, um time bem competitivo. Teve dificuldades contra a Alemanha, teve dificuldades contra a Espanha, mas venceu, né, na hora do vamos ver, na hora H, realmente conseguiram vencer, né, por mais que a Alemanha seja um time bem forte. Tem o Franz Wagner, que pode até entrar no assunto de outras seleções daqui a pouco, mas sobre os Estados Unidos em específico, eu gosto muito de 3 nomes. O Anthony Edwards é definitivamente o cara dessa seleção. Ganhou o jogo sozinho contra a Alemanha, né? Mais de 30 pontos. É um jogador que pode aí brigar por MVP. Não é o jogador principal, né? Não é o melhor jogador dessa Copa do Mundo. Acredito que Canadá e Eslovênia saem na frente por conta disso. Canadá com Shai, a Eslovênia com Doncic, mas o Edwards fica ali entre terceiro jogador, quarto jogador principal aí de elite dessa Copa do Mundo. Mas eu gosto bastante da dupla de armadores dos Estados Unidos. O que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Você tem o Jalen Brunson como o armador principal e o Haliburton como secundário, né, saindo do banco, te dá muitas opções. E são 2 armadores de verdade, né? Não são são armadores que conseguem criar arremesso. Sim. Conseguem criar arremesso, eles pontuam, eles pegam arremesso. Assim, são armadores que fazem de tudo dentro de quadra, mas que conseguem correr, né? Eles dão um pace maior que o basquete FIBA, mas que também conseguem cadenciar o jogo, né, em certo momento. Porque eles pontuam, o Brunson pontua, o Haliburton pontua. Quando necessário, se precisar, eles vão pontuar.
mas eles conseguiram entender, pelo menos nesses amistosos, né, a gente pode ver que eles conseguiram entender o papel que eles irão desempenhar no basquete FIBA. E os Estados Unidos coloca aí mais um nome importante também, né, como você disse, a defesa de garrafão é muito essencial, é completamente importante, você não pode abrir mão. Você tem o Jaren Jackson Jr. Como principal opção, já que é um dos principais, se não o principal defensor da NBA hoje, ser uma opção nessa seleção é muito importante, até porque também é um jogador que passa se necessário. E outro jogador bem importante é o Ken Johnson, que o basquete FIBA gosta bastante de alas altas, né? Alas grandes, jogadores da posição 4 que chutam. A Sérvia tem o Nikola Jovic agora chegando, matou uma bola linda contra o Brasil, mas várias outras seleções, né? Tem quatro jogadores da posição 4 que chutam. A Finlândia com Lauri Markkinen, a Itália com o Tétio, o próprio Nicolo Melli também, Tim Mirotic também como exemplo aí nas últimas gerações. Muitos times se aproveitam, né, desse aula alta, né? O Bojan Bogdanovic também, jogador do Pistons, é um dos grandes exemplos. São jogadores que lidam muito bem com o basquete FIBA, então o Ken Johnson pode ser uma opção Sim. bem importante justamente por isso. Gosto do que pode ser o Brandon Ingram no basquete FIBA, gosto do que pode ser o Michael Bridges, são jogadores que parecem que foram escolhidos a dedo justamente por isso. Eles são jogadores que você para e pensa, esse cara aqui pode dar certo no basquete FIBA. Porque Tatum, Brown, Mitchell, Lillard são incógnitas, são definitivamente muito mais talentosos do que esses caras aqui, né, do que essa lista dos Estados Unidos com o Banqueiro, né, com jogadores mais jovens, Austin Reeves. Mas eu olho para esse time e eu tenho confiança. Eu confio nesses Estados Unidos. Eu tô olhando aqui a convocação de 2019, Derek White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Marcus Smart, Kemba Walker, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Jason Tatum, Chris Middleton, Mason Plumlee, Miles Turner e Brook Lopez. Eu lembro bem que o Ben Adebayo foi um dos últimos cortes que foi... Cara, esse time é feio. E assim, em termos de talento, acho que você pegar, sei lá, o overall médio do 2K, provavelmente esse de 2019 era maior. Só que Sim. Você falou da questão da armação, né? Que você não tinha um armador de verdade, né? O Kemba não é um distribuidor, né? O Kemba no auge era um pontuador, né? E o outro... é um time que você precisa de pelo menos 4 bolas. Exatamente. Não tem ninguém que pare a bola, que arme, chame uma jogada, que era Smart, Kemba e Derek White, né? Esse time é muito mais coeso. E eu tô olhando aqui as odds, 1,80 para vencer o título. É esse número mesmo. Os Estados Unidos tem que ser encarado com esse tipo de favoritismo mesmo. Não é... Sim, não é garantido, não é... já conquistou o título, mas seria um desastre. Seria um desastre se eles não vencessem. Como foi um desastre em 2019, eles não terem vencido, né? É sempre obrigação dos Estados Unidos vencer tudo que entra em disputa. Agora, em se o errado sou eu em colocar isso como expectativa, mas acredito que por conta da NBA, obviamente, os Estados Unidos têm que vencer tudo que participa. Eu concordo plenamente. Pensando em times que podem desafiar os Estados Unidos, né? Você fez o seu top 5. Assista ao podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube, ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast. Bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa, tenho certeza que você vai gostar.